Nessa parte 3, que estamos tratando de medição eletrônica de distância, estamos continuando aquela parte 2, em que nós chegamos àquela dificuldade de fazer a avaliação de uma fração muito pequena do comprimento de onda. Então recorremos a esse processo de modulação da onda. E definimos o que era a modulação. A modulação como sendo um processo em que dois sinais são somados eletronicamente. Então, variando a amplitude da onda, uma onda que nós chamamos portadora, com comprimento de onda muito pequeno, λ1, ela está aqui oscilando, nós observamos que no conjunto tudo se passa, vendo aqui essa envoltória, ocorre um sinal periódico como soma de dois sinais, e essa onda modulada é a soma deles dois. Essa envoltória tem uma parte superior e uma parte inferior, e foi nesse ponto que paramos na parte 2 desse processo. Essa soma das ondas, essa onda modulada, então nós estamos vendo aqui de crista a crista, ela tem um comprimento de onda λ2 muito maior, esse λ2 muito maior que o λ1. Por isso, é essa lambda, essa soma, essa λ2 que vai ser dividido por 100, para que possamos, que também com o seu período dividido por 100, avaliar, medir a defasagem da onda. E uma dessas partes somente que será usada, como veremos a seguir, ou a de cima ou de baixo. Podemos fazer um esquema de como o aparelho eletromagnético de medir distâncias trabalha, no caso a estação total. Tudo se inicia dentro do aparelho, tudo que está falando aqui é dentro do aparelho. O aparelho tem uma onda portadora. Essa onda portadora é aquela infravermelho de comprimento de onda muito pequenininho. Está aqui pode estar na estação total, por exemplo. E essa onda portadora sofre o processo de modulação. Essa modulação, então, é uma soma eletrônica de dois sinais. Nessa modulação, então, vai haver uma soma dessa comprimento de onda λ1 com λ2, a onda modulada, que a seguir será emitido. Isso aqui é um emissor, haverá um emissor dessa onda modulada, continua tendo esse λ1 mais o λ2, e ela é enviada para um outro aparelho, que é uma estação secundária, se for o caso desse aparelho eletrônico ser uma estação principal, ou um prisma. Isso aqui pode ser um prisma refletor. Essa onda modulada, então, junto com a portadora, ela é enviada para esse prisma. É refletido e temos aqui nessa outra parte do esquema que essa onda portadora e modulada volta para o aparelho emissor. Voltando para o aparelho emissor, ela será comparada com essa onda portadora aqui emitida. Então esse padrão
esse padrão emitido é comparado com esse padrão que é recebido nesta parte do circuito eletrônico. Então, esta onda que está vendo aqui, por exemplo, essa tracejada, ela é é aquela parte ceifada, né? Aquela parte ceifada da onda modulada, essa parte superior, por exemplo. E comparando-se a onda recebida, essa onda modulada recebida com a onda emitida, é que então se tem aqui o comprimento de onda. Então, o circuito eletrônico, ele vai comparar essas duas ondas moduladas, a emitida com a recebida, e com isso avaliar o comprimento de onda. Para se ter uma ideia como a distância é medida, faremos aqui um novo esquema. Teríamos aqui como se fosse um oscilador, um oscilador aqui gerando a onda, né? E essa onda modulada emitida, então, ela iria viajando pelo meio até chegar aqui aquela outra onda, ou prisma, no ponto B, aqui no ponto B. Essa aqui corresponderia à estação, está aqui no ponto A. Essa onda, ao chegar no prisma ou na estação, ela é refletida. Completando aqui o desenho. Ela é refletida. E temos aqui, então, no desenho, esses pontos característicos são os pontos de nulo da onda, né? Esses dois pontos de nulos aqui consecutivos representam esse comprimento de onda da onda modulada. Estou representando o lambda 2 pelo lambda para simplificar a representação. E aqui também pontos de nulo que correspondem à metade daquele comprimento de onda da onda modulada, né? E aqui nós temos essa defasagem entre as duas, uma fração do comprimento de onda. Essa distância aqui é a distância D entre a estação principal e secundária, ou entre a estação e o prisma refletor. Essa aqui seria então a onda refletida, essa aqui a onda emitida. Essa distância D, medida assim, como se os comprimentos de onda fossem uma régua milimetrada, em que a menor divisão da escala seria esse comprimento de onda aí a unidade de medida do comprimento de onda, e poderia ser avaliado o centésimo desse comprimento de onda. Ela mede na realidade, né, o dobro da distância, a onda vai e volta. Então o que nós teremos será 2 vezes a distância como sendo igual ao número inteiro desses comprimentos de onda, mais uma fração de um comprimento de onda. Mas essa fração do comprimento de onda. Esse comprimento de onda, esse delta lambda, ele está para esse lambda sobre 2, assim como a defasagem lá no defasor está para 2π, considerando um período completo como sendo de meio comprimento de onda nesta unidade que estamos tomando aqui. Então, a metade da distância, dividindo tudo por 2, nós teríamos, então, n vezes lambda sobre 2, mais, substituindo já o delta lambda retirado daqui, nós temos essa parcela, φ sobre 2π, que multiplica o lambda sobre 2. Então, dessa maneira, então, nós temos teríamos o valor da distância medida entre esses dois pontos. Nesta equação, nós estamos vendo, então,
que esta parcela aqui, ela é medida pelo circuito eletrônico. Esse fator aqui, ele é conhecido, porque nós conhecemos a frequência da onda que está medindo. E o número inteiro de comprimentos de onda e a distância, nós estamos vendo ele aqui, são as incógnitas. Então temos uma equação e duas incógnitas. Como é que vamos fazer isso? Isso é feito automaticamente na estação total, no aparelho eletrônico de distância, variando-se a frequência da onda portadora, consequentemente da onda modulada e da modulação, né? Ela acompanha essa variação de valores perfeitamente conhecidos. Então, para uma frequência F1, valorizando-se essa equação, a distância fornecida, a distância medida seria esse comprimento dessa onda sobre 2 vezes esse número de comprimentos de onda, mais aquela defasagem φ1 sobre 2π vezes lambda 1 sobre 2. Usando-se um acréscimo a essa frequência perfeitamente conhecido, teremos uma frequência F2, cuja distância consequente seria lambda 2 sobre 2, vezes esse número 2 de novos comprimentos lá da metade, no caso aqui ficaria da metade do comprimento de onda, e aqui nós teríamos o φ2 sobre 2π vezes o lambda 2 sobre 2. E etc., para uma onda F3, F4 e etc. O aparelho eletrônico, ele faz isso centenas de vezes, e o resultado é uma média que é mostrada no display do instrumento, que fornece, então, sendo o valor da distância. Esse modelo que nós acabamos de ver aqui, isso aqui é um modelo teórico. É um modelo teórico à medida da distância. E ele ainda pode ser colocado de uma outra forma, pode ser escrito de outra forma, lembrando que o lambda é a velocidade vezes o período, onde o período é o inverso da frequência, né? Já vimos isso na parte básica, dos fundamentos, o inverso da frequência. Então, o comprimento de onda será igual a V sobre F, né? A V sobre F. E a velocidade de propagação da onda, nós já vimos, é C divididos pelo índice de refração vezes a frequência. Então, um modelo teórico, né? No modelo teórico, substituindo-se esse novo valor do comprimento de onda no modelo teórico, a distância fica sendo determinada por essa nova equação, n vezes C sobre 2F, índice de refração, vamos botar do ar, esse índice de refração do meio, vamos botar do ar, mais esse φ sobre 2π, que multiplica C sobre 2F, índice de refração do ar. Então, isso aqui é um modelo teórico escrito de uma outra forma, em função da frequência, modelo teórico. C é a velocidade de propagação da luz, F é a frequência, N índice A é o índice de refração no meio, onde a velocidade se dá. Mas esse modelo teórico, ele não é o que ocorre na realidade. Então, tal como no teodolito, aquelas condições teóricas não eram satisfeitas, nós vamos ter na realidade aqui um modelo
real, um modelo real para a medida da distância. Neste modelo real, então, a distância será igual a esse comprimento, já vimos lá, C sobre 2F, índice de refração, mais o φ sobre 2π, que multiplica F sobre 2C, né? Aqui é a velocidade de propagação da luz, 2FNA. A esse modelo teórico aqui, então, acrescentam-se algumas parcelas, K1, K2 e K3. Essa é a situação do modelo real. Esse K1 corresponde ao erro de escala. O K2 corresponde ao erro de zero do aparelho. E o K3 corresponde ao erro de ciclo, que já vamos explicar cada um deles o que representa. O K1 ocorre, esse K1 ocorre quando a frequência F da onda modulada do aparelho não corresponde ao valor projetado. Então, F real, esse F real, diferente da frequência projetada. Agora, se K1, se esse erro de escala resultar menor que 1 milímetro por quilômetro, ele é desprezível. Se K1 for, estando nesse intervalo de 20 a 30 milímetros em cada quilômetro medido, ou maior, né, ou maior do que isso, o aparelho deve ser recalibrado. O K2, esse erro de zero, vou fazer um outro desenho assim aqui para mostrar, ele ocorre quando o índice zero da escala vertical, que mede aqui o campo elétrico, esse índice zero, não coincide com o valor zero da onda emitida, do sinal emitido. Isso aqui é a onda emitida, isso aqui é a onda recebida. Então, o zero aqui da escala aqui vertical, onde se mede o campo magnético, é diferente desse zero aqui. Nós temos aqui a onda recebida, temos essa defasagem, e aqui, nesse caso, por falta dessa coincidência, temos esse erro K2, esse erro aqui, essa diferença entre o índice zero da escala e o ponto correspondente a intensidade zero do campo elétrico. Isso aqui é o erro de zero. Erro de zero. Ainda aqui podemos falar num outro erro que ocorre, que é na parte correspondente ao prisma, né? Lá na outra extremidade, vamos imaginar que tivesse aqui o prisma. Aqui o prisma estaria verticalizado, ele fica verticalizado aqui em cima de uma estação, lá no ponto B. E a onda que chega, essa onda que chega ao prisma, ela é refletida e constata-se que nessa direção aqui, a direção do prumo, a direção da vertical do lugar, há um offset, há um afastamento aqui, um afastamento D entre a direção da vertical e aqui a parte que reflete, essa parte que reflete o prisma. Esse erro de defasagem, ele não é proporcional à distância. O K3 corresponde, esse K3,
ao erro de ciclo, né, o chamado erro de ciclo, como nós já vimos, erro de ciclo, e ele ocorre quando a onda modulada, essa onda modulada, ela não é produzida no circuito eletrônico de acordo com como ela foi projetada. Isso pode acontecer assim por um erro de construção, ou então ela sendo projetada com o tempo de uso do aparelho, o sistema vai tendo a fadiga, né? E aí esse relaxamento e esse ciclo fica então diferente do ciclo que foi projetado. Na prática, esse K3 é menor do que K1 e do K2, menor do que os dois. A estação total, então, ela é montada procurando-se manter esses erros mais próximo possível do ideal. Agora, como saber que essa estação total ela está ainda pronta para uso? Como conferir? Então, isso pode ser feito da seguinte forma. Pode-se ter uma distância padrão, materializada no terreno, em que essa distância D, uma distância que já foi corrigida do efeito das condições meteorológicas, ela é perfeitamente conhecida. Então, o aparelho eletrônico que vai ser verificado, com ele mede-se de novo essa distância entre esses dois marcos que estão materializados no terreno, para ver se a distância que ele fornece está dentro daquela distância esperada a menos de uma tolerância. Isso se faz também em relação aos ângulos. Então, nesse marco A, que seria o marco B, né? Ia ali com B, aqui iria para o ponto C, aqui para uma outra direção D, tem-se no terreno esses marcos onde se conhecem perfeitamente esses ângulos alfa e beta. Então, medindo-se esses ângulos alfa e beta e comparando-se com os valores esperados da estação total, pode-se ver se a estação total, se o aparelho de medição eletrônica está dentro do padrão. Para isso é preciso obedecer algumas tolerâncias para aceitar que o aparelho está em perfeita condição de uso, umas tolerâncias que são às vezes até tidas pelo aparelho como seu padrão de precisão. Então, em relação ao ângulo, ao ângulo medido na face 1 e na face 2, que vem a ser isso, quer dizer, botando-se o aparelho aqui, com a luneta apontada lá para o ponto B, basculando-se a luneta e girando-se em torno do eixo vertical do aparelho, essa diferença entre a leitura face 1 e face 2, no ângulo horizontal, deve ser menor ou igual a mais ou menos 1 segundo, nesse exemplo aqui, cada aparelho tem o seu. O ângulo vertical também menor ou igual a mais ou menos 1 segundo, nesse tipo de aparelho. E para distância, a tolerância para a distância D medida, essa distância D, as tolerâncias são dadas realmente na forma de um binômio desse tipo assim, uma parcela daqueles erros que não dependem da distância, aquele erro aqui do prisma, isso é sempre o mesmo, independente da distância que é dada, não? E outros erros que dependem da distância. Esse B é o número de partes por milhão. Então, exemplo, uma tolerância na distância ou a precisão teria que ser menor ou igual a mais ou menos 5 milímetros, mais ou menos 5 ppm. ppm é partes por milhão, que podia também ser escrita de outra forma, mais ou menos 5 milímetros. Em milímetros aqui, né, um milímetro, um quilômetro é 1 milhão de milímetros, né? Então ficaria 5 milímetros por quilômetro da distância medida. Então, havendo isso, estando nessa situação, o aparelho está pronto para o uso, né? Então, essas distâncias, isso que está trabalhando, né? Quando se começa a medir, né? Podíamos fazer aqui um resumo e introduzir até para as próximas aulas que virão. O aparelho, na realidade, ele mede um D'. Esse D' é corrigido das condições meteorológicas
e obtém-se uma nova distância corrigida desse efeito meteorológico, e depois essa distância que é inclinada, ela é reduzida ao horizonte da estação. Essa estação pode estar num plano horizontal de altitude H, e na engenharia trabalha-se muito nesse plano onde a obra está, nesse plano horizontal, mas para trabalhos muito extensos é preciso, então, às vezes ocorre que tem vários planos horizontais com cotas diferentes, aí homogeneiza-se tudo para um plano tangente ao nível médio dos mares, e essa distância horizontal é reduzida ao nível médio do mar. E há muitos trabalhos que usam uma projeção cartográfica. Então, essa distância reduzida ao nível do mar, ela ainda é reduzida para uma projeção cartográfica, onde a planta é feita. Essa projeção cartográfica pode ser chamada UTM, Universal Transversa de Mercator, ou LTM, Local Transversa de Mercator, que são projeções cartográficas feitas, né, com a fórmula, a lei de Gauss. Então, na próxima aula, continuaremos.